Oi, pessoas bonitas, eu sou a Luana do canal Luana Viana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Desde já eu deixo o meu muito obrigada. Dá uma olhadinha aí se você está inscrito, se não estiver, aproveita e se inscreve, deixa o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificações, que é para você estar recebendo sempre aí os meus vídeos, né? E o YouTube está entendendo que você gosta dos meus vídeos. E hoje, nessa sexta-feira 13, nessa sexta sinistra, vamos contar um relato aqui bem sinistro, bem cabuloso, me mandada por uma inscrita, e eu recebi esse relato através do e-mail. Eu achei assim bem interessante para contar nessa sexta-feira. E sem muita embromação, como todo mundo já sabe, né? Eu vou contar o relato como se fosse a pessoa que estivesse contando o relato. E vamos ficar aí com a história da Samantha. O nome do relato é: será que eu vi um demônio ou um enviado por ele? Vamos lá pro relato da Samantha. Oi, gente, o meu nome é Samantha, eu tenho 28 anos e eu moro no interior do Ceará. Não vou dizer o nome da minha cidade porque eu tenho muitos parentes e essa história ficou assim bem conhecida, né, na minha família, e eu não quero prejudicar ninguém, quero também preservar a identidade dos meus familiares, né? Mas, há uns 3 anos atrás eu conheci o meu esposo, que é hoje, né? A gente começou a namorar, começou a ter um relacionamento, e com pouco tempo ele me convidou para ir morar com ele. Só que ele morava com uma tia e um tio. A tia dele não tinha filhos, a tia dele tinha criado ele como se fosse filho dela. E aí a gente passou a morar com a tia e o tio. O nome da tia do meu esposo, de Larissa, vou botar o nome dela de Larissa, e o nome do esposo, né, dela era o Vicente. Pois bem, quando a gente foi morar junto, quando eu fui, no caso, morar junto com o meu namorado, a tia dele era uma pessoa muito gente boa, muito boa mesmo, parecia assim uma mãe. Ela nos tratava assim muito bem. E logo que eu me mudei para casa do meu namorado, eu já arrumei um emprego. Eu e o meu namorado já trabalhava, e aí eu arrumei um emprego. A gente saía de manhã, 6 horas da manhã, e só voltava às 6 horas da noite. A gente mal tinha contato com a tia e com o tio. Só que o tio não gostou muito, né, da gente ter se mudado para lá. No início, na primeira semana, ele ficou assim muito na dele, mas depois ele começou a arrumar confusão, né, com tudo. Ele arrumava confusão, ele às vezes dizia assim umas indiretas que a gente ficava assim meio... Eu ficava, né, principalmente eu que não morava lá antes, né, eu era tipo uma intrusa, né, e eu me sentia assim muito mal. Para vocês terem noção, ele fazia confusão até por causa de um salgado, ele fazia confusão. E tudo que as nossas despesas lá da casa, a gente repartia, a gente comprava tudo. A gente tinha o nosso quarto e tinha tudo lá dentro do nosso quarto. Mas a gente dividia as despesas, comprava as coisas, mantimento, e tudo que a gente comprava era de todo mundo. Mas o que o Vicente comprava era dele, não era de todo mundo. Só para vocês terem uma ideia. E aí as confusão foi só aumentando. E um dia, eu conversando com a tia do meu namorado, ela falou que não estava feliz no casamento dela, que queria muito dar um basta, mas não tinha como. E aí eu falei para ela, por que ela não rezava e não pedia a Deus, que Deus desse uma luz, desse assim, abrisse os olhos dela, né, para ela saber o que ela poderia fazer da vida dela, mas que ela pedisse a Deus, que Deus mostrasse a ela, Deus desse uma luz para ela. E foi isso que ela fez.
Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que um dia, bem cedo, o esposo dela, o Vicente, não tinha chegado do trabalho, a gente tinha chegado do trabalho mais cedo. E aí eu e o meu namorado encontramos um envelope, e nesse envelope tinha várias fotos do Vicente com outras mulheres, em situações assim bem suspeitas, né? Bem mesmo picantes. E aí o que foi que aconteceu? A gente mostrou as fotos pra tia do meu namorado, e quando a tia do meu namorado viu as fotos, ela ficou assim perplexa, e ela disse que aquilo era a gota d'água, tinha sido Deus que tinha mostrado para ela o que ela fazer, que ela ia dar um basta naquilo, né? Então quando o Vicente chegou, ela se trancou no quarto com ele, conversou com ele e pediu para ele ir embora. Não queria mais nada com ele, pediu para ele ir embora. E aí o Vicente passou 3 dias, gente. 3 dias dentro da casa arrumando uma mala com as coisas dele. Quando foi no 3º dia, eu tinha chegado mais cedo do trabalho, e aí ele não sabia que eu tinha chegado mais cedo. Eu tava lá no quarto. Aí eu vi ele na casa da vizinha, na qual ele não andava, ele mal falava com a vizinha. Eu vi ele lá na casa da vizinha, e ele subiu em cima da casa da vizinha para fazer não sei o que lá. E aí eu não sei, eu só sei que ele subiu na casa da vizinha, que dava acesso pro telhado da nossa casa, né? E não sei o que ele foi fazer lá, mas vocês guardem isso. Isso é uma informação assim bem importante. Aí ele foi embora. Depois que ele foi embora, gente, a tranquilidade assim voltou para dentro daquela casa, uma tranquilidade que eu não via desde quando eu tinha me mudado para lá. Assim, uma paz tão grande, mesmo dentro de casa, sem a presença dele. Só que daí veio as coisas a acontecer. Quando eu chegava mais cedo, eu sempre chegava mais cedo do que o meu esposo, né, do que o meu namorado em casa. E quando eu chegava, a tia dele não tava, porque ela também trabalhava. Eu comecei a ouvir coisas dentro da casa. Eu ouvia assim passos, eu ouvia coisas se mexendo na cozinha, e eu ia olhar e não via nada. Só que eu achei que aquilo fosse coisa da minha imaginação. E aí, um dia eu estava na cozinha e eu escutei assim um barulho muito grande no nosso quarto. Aí eu fui olhar e não vi nada. Eu assim fiquei assim um pouco assustada. Eu liguei pro meu namorado, falei. Ele disse que deve ter sido na casa da vizinha e que talvez ecoou dentro de casa, né? Me tranquilizou. Aí tudo bem. Aí, gente, quando foi uma noite, que foi a noite assim, primordial mesmo, o ápice de tudo, eu tava dormindo e o meu namorado tava dormindo, né, já tinham ido dormir, né, nós dois, e eu me acordei de madrugada. Aí ele dormindo do meu lado, eu acordei, eu olhei pra ele, assim, no escuro, não totalmente no escuro, mas eu vi uma pessoa do lado dele, em pé do lado dele. E aí eu achei aquilo estranho, achei que eu estivesse vendo coisa ou sonhando. Aí eu fechei assim os meus olhos, aí virei pro lado, aí quando eu abri, eu virei de novo pro meu esposo, aquela sombra já não estava mais do lado dele, estava em pé, assim, deitada, em cima do meu esposo. O meu esposo estava deitado assim e aquela coisa em pé assim, flutuando em cima dele. Era assim, um homem bem alto, ele estava trajando um terno cinza de listras, e no lugar da cabeça dele não era cabeça de gente, era uma cabeça de boi. Ele estava assim em cima do meu namorado, como se estivesse sugando as energias dele. Aí naquele momento eu não fiquei assim com medo, só que aquela coisa percebeu que eu tinha visto ele, e aí fixou os olhos em mim. Quando ele fixou os olhos em mim,
Eu disse assim só no pensamento: meu Deus, o que é isso? Gente, nesse momento eu me arrupiei assim inteira, que eu não conseguia assim me mexer, aquela coisa assim olhando pra mim. Ele só virou a cabeça e olhando assim pra mim, e lá flutuando em cima do meu esposo. Aí o que foi que aconteceu? Eu fechei os meus olhos e comecei a rezar. Eu comecei a rezar e pedir a Deus, sabe, que mandasse aquela coisa embora, fizesse com aquela coisa sumisse. Comecei a rezar. De repente, gente, eu de olhos fechados, eu senti como se tivesse assim acendido assim uma luz. Quando você tá assim no escuro de olho fechado, que alguém acende a luz, você sente assim a claridade. Pois eu senti aquela claridade. Quando eu senti aquela claridade, assim, nas minhas pálpebras, porque eu não abri os olhos, eu simplesmente apaguei. Eu dormi. Quando foi no outro dia de manhã que eu acordei, eu contei tudo pro meu namorado. Ele me pediu para mim me tranquilizar e disse que aquilo poderia ser só um sonho e tudo mais, mas que eu não ficasse com aquilo na cabeça, porque senão aquilo ia me fazer assim muito mal. E aí ele disse também que poderia ter sido só um sonho, mas não foi um sonho, gente. Parecia assim um demônio, uma coisa com a cabeça de boi, tinha chifres. Aí o que aconteceu depois desse dia? Depois desse dia as coisas começaram a desandar. A tia do meu namorado perdeu o emprego. Eu perdi o meu emprego. Graças a Deus que meu namorado não perdeu o emprego. E as coisas na casa começaram a desandar. Começaram a aparecer coisas na casa. Larissa procurou uma pessoa para ajudar a gente. E procurou uma pessoa que fazia trabalhos. E aí acabou que ela disse que ele tinha feito um trabalho pra gente, pra mim e pro meu namorado. E que tinha o trabalho que ele tinha feito, ele tinha jogado alguma coisa em cima da casa, e por isso que a gente não tinha sossego na casa, não tinha paz. E a tendência era só piorar e chegar assim o ponto da gente ficar assim na rua de esmola. Aí o que foi que aconteceu? A gente mudou de casa, a gente saiu da casa. Ela fez uma reza lá na casa, fez assim um trabalho de descarrego na casa, e a gente optou por sair da casa. A gente saiu da casa e alugou a casa para outras pessoas. Depois que a gente saiu da casa, tudo começou a melhorar. A tia do meu namorado, com 2 meses depois que a gente tinha saído da casa, ela arrumou um emprego e foi embora para os Estados Unidos. Ele está trabalhando lá nos Estados Unidos, numa casa de família. Eu e meu esposo estamos muito bem hoje. Estamos morando de aluguel noutra casa, e a casa da tia do meu namorado está alugada. E as pessoas que estão lá não vê nada lá. E assim, o que eu tenho para dizer é que existem pessoas muito ruins nesse mundo e que fazem mal a outras, né? Fazem mal sem querer saber de nada. E esse tipo de coisa, quem chama por esse tipo de coisa, né? Infelizmente esse tipo de coisa existe, porque eu passei na pele, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti. E o meu relato foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dia desse eu mando um outro relato pra Luana. E com tudo isso era só. Tchau. Eita, meu povo, será que essa moça viu mesmo, hein? Não sei, é complicado. Eu tenho medo dessas coisas, eu acredito nessas coisas. Acredito que existe, assim como existe o bem, existe o mal também, né? E eu fico assim, apavorado, né, com essas coisas. Eu acho que quem trabalha com essas coisas fazendo mal só atrai o mal, tanto para si como para outras pessoas, né? Então, meu povo, nada de vingança contra os outros, hein? Nada de fazer mal, o mundo ensina. O mundo ensina, o mundo dá voltas. E aí, você gostou do meu relato? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de olhar se você está inscrito no meu canal.
Por favor, se não tiver, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos. E o relato de hoje foi esse. Será? Não sei. Até mais e boa sexta-feira 13 aí pra vocês. Tchau.